Bom dia. Bom dia. Você já deu bom dia para as pessoas hoje? Já deu bom dia? Tem cadeiras aqui, por favor, podem sentar. Quem chegar pode vir, tem cadeiras aqui. Bom dia, pessoal online, pessoal aí da Alemanha. Deus abençoe, Maristela. Que lindo. Hoje eu quero falar sobre algo que eu acho que é para você. Reconhecimento. Às vezes a gente precisa tanto de reconhecimento, não? Não é verdade? A gente precisa tanto de reconhecimento. Nós passamos a maior parte do tempo esperando que alguém reconheça a gente. Isso é muito difícil, porque nem sempre as pessoas reconhecem a gente. Nem sempre as pessoas reconhecem o nosso trabalho, nem sempre as pessoas reconhecem, nem sempre os nossos maridos reconhecem a nós, e muito menos nós reconhecemos os nossos maridos, ou namorados, ou filhos, ou amigos. Mas e por mais que seja algo que pode mudar a sua perspectiva, que pode mudar as suas decisões, o seu humor, até mesmo a perspectiva de como você vê a vida, a gente não para pensar sobre como lidar com isso. Muitas vezes a falta de reconhecimento nos coloca numa escravidão. Somos escravos disso. Se não reconhecem a nós, somos escravos disso. E a palavra de Deus, ela precisa nos tirar-nos dessa escravidão de querer ser reconhecido o tempo todo. Porque nos magoa, não é mesmo? É triste. Você cria uma expectativa, você cria uma visão, não. Eu estou fazendo isso aqui, alguém vai ver. Alguém vai ver que eu estou fazendo. E ninguém vê. E ninguém reconhece. Aí, a maneira que você julga isso pode ser, eu não vou fazer mais nada. Afinal, ninguém me reconhece. Ou eu estou fazendo isso para quem? Para quem que eu estou fazendo isso? Porque se você estiver fazendo isso só para que as pessoas vejam, então você está escravo disso. Nós precisamos não buscar por reconhecimento. E creia, Deus, no momento certo, vai fazer com que as pessoas nos reconheçam, mas muito provavelmente coisas que a gente nem vê. Pergunta a pessoa do seu lado, você já ficou chateado quando foi reconhecido? Hein? Às vezes a gente fica tão zangado. A gente fica tão chateada porque a gente não é reconhecida. E quando a nossa teimosia é grande, e quando a gente acha que sabe fazer as coisas da nossa maneira, aí é mais difícil ainda. Mas afinal de contas, por que não reconhece que eu sei fazer o melhor? Afinal de contas, por que eles não reconhecem que eu sei o que é o melhor? Vamos abrir a Bíblia? João 5:4. João 5. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 5:4. Intercessores. João 5:4 diz: Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de... Está todo mundo lendo. Você viu que está todo mundo lendo? Como é que você está buscando ser reconhecido pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu patrão, que nunca vai reconhecer você da mesma maneira que Deus? Porque Deus conhece você no seu coração.
Então a intenção do seu coração e aquilo que você sente é onde Deus trabalha na tua vida. Como pode você estar buscando que as pessoas simplesmente olhem para você e vejam? E como é que a gente consegue entrar nessa escravidão de valores? Como é que você consegue? De que maneira a gente entra nessa escravidão? Há pessoas que vivem por isso. Elas colocam a roupa para que elas possam ser reconhecidas. Elas olham para as pessoas para que elas possam ser reconhecidas. Elas trabalham para que possam ser reconhecidas. Elas têm os sentimentos ligados a outra pessoa para que possa ser reconhecida. E o que acontece? Nós temos valores e esses valores nos escravizam. E nos escravizam por quê? Porque precisamos desse reconhecimento. Não convém que seja assim. Sabe, Jesus curava as pessoas. Jesus curava as pessoas e falava: não espalha isso. Bom, se você tivesse o dom de curar as pessoas através do Espírito Santo, ele te usasse, você ia falar isso? Mas muitas vezes nós queremos tanto reconhecimento que na verdade nós falamos desse reconhecimento. Você já conheceu pessoas que vivem falando as coisas que faz? Eu fiz isso, fiz aquilo. Está sempre dizendo o que faz o tempo todo, como é bom aquela pessoa. Eu sou muito boa porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E por que será que nós queremos nos enaltecer? Porque precisamos de glória dos homens. Porque precisamos ter reconhecimento dos homens. Mas o reconhecimento dos homens é tão falho, não é? Uma hora a pessoa vai lá e te reconhece, coloca aquele glamour, igual jornalista. Você vai lá e fica na primeira página. Logo depois, o que acontece? Você é apunhalado, está no chão. Ninguém te reconhece mais. Você não é nada. Então, devemos colocar a nossa vida, a nossa inspiração, a nossa fé naquilo que as pessoas reconhecem em nós? Por quê? Porque não convém que seja assim. Vamos abrir a Bíblia? João 8, João 8:50. João 8:50, que diz: eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Então, não buscar a sua glória significa dizer que você está buscando a glória de Deus. E aquelas pessoas que julgarem você, que buscarem as coisas em você, julguem elas, porque você não está interessado em se submeter a essa prisão. Mas como se dá essa mudança? Como nós podemos mudar essa atitude nossa de estar sempre buscando por reconhecimento e sendo, de uma certa forma, escravos disso? Como virar esse jogo? Como fazer? É um caminho profundo na sua alma. Você precisa reconhecer como você busca por isso o tempo todo e, em virtude disso, se escraviza logo que uma pessoa te rejeite. Vocês já ouviram falar pessoas que são rejeitadas por namorados e passam a vida inteira presas àquele relacionamento porque elas foram rejeitadas? Existem pessoas que, porque foram rejeitadas uma vez por uma pessoa, aquilo domina a vida delas. Então, isso é algo que a gente precisa transformar ou não? Precisamos mudar isso ou não? Mas para mudar, precisamos mergulhar. Mergulhar dentro de nós e falar: como isso me dominou?
Como isso pôde me dominar durante tantos anos? Como isso pôde tirar a minha alegria? E essa é a razão por que eu estou fazendo esse culto. Porque eu quero ensinar a cada um a não ficar preso a essa atitude de que as pessoas te reconheçam. Pare de esperar que as pessoas te reconheçam, porque se elas não te reconhecerem ou te rejeitarem, a tua vida fica presa. Presa a quem? A uma pessoa. Como pode a vida que Deus te deu, ficar presa a outra pessoa? Pelo simples fato que você deu poder àquela pessoa a dominar essa área da sua vida. Você está entendendo? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Vamos abrir a Bíblia. Em Mateus 6, 3, 4. 3. Mateus 6, 3. Mateus, Marcos, Lucas e João. Que diz: quando tu deres esmola, não saibas a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então a palavra de Deus, ela já nos ensina, já nos encaminha para que nós possamos ser libertos disso no nosso coração. Quando você fizer algo, não espere que as pessoas reconheçam aquilo, porque isso vai te aprisionar. Você vai estar olhando para a pessoa, esperando que aquilo só tem valor se aquela pessoa reconhecer. Ora, aquilo tem valor, e ainda que ela não reconheça, aquilo tem valor. E isso é algo que você precisa trabalhar. À medida que você sinta que você espera ou cria expectativa que outras pessoas reconheçam em você o que você está fazendo, quebre isso. Declare na sua mente: se aquela pessoa não está vendo, se essa pessoa não está vendo o que eu estou fazendo, não me importa, eu vou continuar fazendo. Amém? E como é que a gente pode quebrar isso na nossa mente? Porque a gente fica assim: agora ele vai ver, agora ele vai reconhecer. Não, porque depois de tudo que eu fiz, ele vai reconhecer. E aí ele não reconhece. E passa dia e ele não reconhece. E nós precisamos ver. A gente precisa ver que o Senhor, Ele é fiel. É lindo porque quando você tira de outras pessoas a faculdade de decidir a sua vida, quando você retira das pessoas a faculdade de reconhecimento daquilo que você faz, então você faz para a honra e glória de Deus. E se você não tiver Deus no seu coração, se você não tiver fé, não importa. Isso é uma realidade espiritual. Se você ainda não se encontrou com Deus, creio que um dia você vai se encontrar, mas eu quero dizer que de igual maneira você ainda está se submetendo a uma prisão espiritual. Ou uma prisão mental, dependendo da área que você creia nisso. Há algo dentro de você que precisa ser liberto. Há algo dentro de você que precisa ser liberado na sua mente, no seu coração e na sua alma. Às vezes, nós criamos a expectativa que os nossos pais vão nos honrar. Que o nosso pai vai sempre nos honrar. Que sempre vai nos elogiar. Mas às vezes eles não têm sabedoria e acabam magoando o nosso coração. E aí eu pergunto a você: você depende disso? Mas dependeu durante tantos anos. Mas agora que você pode decidir, você não precisa mais desse reconhecimento.
você vai amar e honrar o seu pai e sua mãe pelo resto da sua vida, ainda que eles não te honrem. Amém? Isso não depende. Isso independe do reconhecimento. Por isso que a palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe até o fim dos teus dias. Isso te virá bem. Porque criamos a expectativa. Bom, se eu fizer essas coisas boas para o meu pai e minha mãe, eles vão reconhecer, uau, meu filhão. E aí nada é o suficiente. E também dos nossos filhos, criamos a expectativa de que eles vão nos reconhecer como pais. E nada. Quando crescem, passam a ser independentes e não olham. Mas não importa, você tem que fazer isso por amor. É só por amor. Nós não temos que fazer as coisas para que possamos ser reconhecidos. Nós precisamos fazer as coisas por amor. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 9, 30. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Que ninguém o saiba. Naquele momento era importante que Jesus tivesse e fosse reconhecido por só aqueles que conseguiam enxergá-lo. E a manifestação de Jesus, a maior delas, foi a humildade. Ele não queria receber a glória. E sempre declarava isso. Eu não quero receber essa glória. E ele era um Deus. Então isso era profunda humildade. E o Senhor nos mostra durante toda a Bíblia como às vezes uma pessoa reconhece, mas as outras não. Vamos abrir em Gênesis 42, 8. Em Gênesis 42, 8 diz: José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Ele sabia que eram os irmãos dele, mas os irmãos dele não o reconheceram. Ora, às vezes você pode reconhecer que uma situação na sua vida está acontecendo. Às vezes você pode reconhecer que as situações estão querendo ser mudadas. Mas as pessoas não reconhecem isso em você. Às vezes você pode estar querendo mudar tanta coisa dentro de você, mas as pessoas não estão reconhecendo isso. Não importa. Continue. Não importa. Continue a mudança. Toda mudança, toda transformação passa por um momento de isolamento em que você fica sozinho, você e a sua decisão. É a sua decisão. Você está andando naquele caminho. E se você quer transformar, e se você quer mudar isso vai repercutir no seu coração. Isso é para você e entre você e o Senhor. Não busque por reconhecimento. Quebre esse jugo, quebre essa prisão espiritual. Peça a Deus para te reconhecer e Ele levantará pessoas e situações que é só para dizer para você: olha, eu vejo o que você está vendo. Eu vejo o que você está fazendo. Deus, é a Ele que você precisa mostrar o quanto você o ama. E se você não tem ainda um relacionamento com Deus, não importa. Não faça as coisas para mostrar para os outros e nem espere que os outros reconheçam o que você faz. Faça porque você acredita que tem que fazê-las. Se você acredita que você tem que fazê-las, faça. Faça de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, porque isso agrada a Deus. A fidelidade em fazer as coisas sem
sem reconhecimento, sem buscar por reconhecimento dos outros, agrada ao Senhor. Amém? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você entendeu isso? Agora você imagina que padrão que tem que ter Jesus quando ele foi fazer as coisas, os grandes milagres na vida das pessoas, e ainda assim elas não acreditavam. Vamos abrir a Bíblia em João 12, 37. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 12, 37 disse: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Às vezes Deus pode colocar uma pessoa que fala profundamente no seu coração as coisas que estão enraizadas, que estão destruindo você, mas você não crê que é o Espírito Santo de Deus. Você não acredita que isso é algo para você. Então, para que nós possamos sair dessa prisão espiritual, para que a gente saia desse lugar em que você fica aprisionado o tempo todo, você precisa mergulhar nisso. Essa é uma área na sua vida que você precisa crescer. Portanto, quando você estiver fazendo as coisas, não busque saber se as pessoas estão vendo. Isso vai gerar em você uma libertação. Não quero saber se essas pessoas estão vendo. Eu não quero saber nem mesmo se elas reconhecem. Eu vou fazê-lo, porque acredito que tenho que fazer nisso. Amém? E por último, já que a gente já entendeu que isso é um lugar que a gente fica aprisionado. Vocês já entenderam isso? Já entendeu que quando você estiver fazendo as coisas, olha só o que eu fiz? Ou então quando você está conversando com uma pessoa, você só fala de você o tempo todo. Falando principalmente do seu passado, porque no meu passado, conhece pessoas assim? Não, porque olha, há 10 anos atrás eu era um general, coronel. Trabalhava nessa empresa. Na verdade, as pessoas, não, porque eu trabalhava nessa grande empresa e fazia essas coisas. Ou era pastor de não sei de quê, ou era não sei o que lá. E aí as pessoas, uau, você está fazendo isso para quê? Pergunta a pessoa que está ao lado, por que essa pessoa está fazendo isso? Porque ela precisa ser reconhecida. Ela precisa ser reconhecida. Então, identificou que isso tem em você? Se isso não tem em você, leve esse assunto para o seu vizinho. O seu vizinho talvez precise entender isso. Amém? Então, não seja escravo de ser reconhecido. Tá? Isso é uma mensagem para você ou para o seu vizinho, dependendo de se entrar. Por último, vamos abrir a Bíblia em 1 de Tessalonicenses 2, 6, para encerrar. Pastora, não tem na Bíblia esse tal de Tessalonicenses. Onde que está isso, pastora? É que você está na ordem errada, não é no Velho Testamento, é no Novo. 1 de Tessalonicenses 2, 6, diz: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. E não buscamos a glória de? E nem de? E não buscamos a glória de? Pode ser mulheres também? Ok. E não buscamos a glória de? Porque quando a gente busca a glória de homens, a gente fica frustrado. Amém? Quando a gente busca ser reconhecido, quando a gente não sabe lidar com a rejeição, quando a gente não sabe trabalhar, quando as pessoas não estão olhando, apontando para a gente, como ela é muito boa.
Isso é uma doença que acontece na sua vida. É em você. É você que precisa ser curado. É você que precisa trabalhar essa atitude na sua vida para que você possa crescer espiritualmente. E quanto mais você observar isso em você, creia que depois que você sair desse culto, você vai começar a ver como você tem certas fraquezas ou que seu vizinho tem essas fraquezas. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por cada um aqui. E logo depois nós faremos uma apresentação. Eu gostaria que todos pudessem conosco estar. Temos os testemunhos, os padrinhos. E eu gostaria muito que você compartilhasse desse momento conosco. Mas nesse momento eu quero fazer uma oração. Vamos nos levantar, por favor. Intercessores. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós queremos clamar, Senhor, aqueles que estiverem aprisionados, Senhor, em lugares, Senhor Jesus, esperando o reconhecimento, Pai. 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 Traz uma nova visão, Senhor. Traz um novo entendimento, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma esse lugar de rejeição. Transforma esse lugar, Senhor. Modifica isso no Espírito, Senhor. Eu chamo a existência a cura completa. O entendimento. A libertação dessa prisão. De ser reconhecido pelos outros. Senhor Jesus, ensina-nos a nos libertar do orgulho, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a termos outros referenciais, Senhor. Pai, liberta teu povo. Espírito Santo, ministre nesse momento agora, para que aqueles que estão aprisionados nesse lugar sejam libertos. Sejam libertos. Sejam libertos, em nome de Jesus. Espírito Santo, ministre agora. Ministre nas almas, Senhor. Ministre em cada um, Senhor. Na alma de cada um. No espírito